Fala galera, a gente está aqui no estúdio da Mônaco, passando para vocês a montagem do aro GS Mônaco, e hoje a gente vai começar falando sobre o aro CG dianteiro da Mônaco, CG Titan. A gente vai trabalhar no freio a disco, certo? ESD. Então a gente vai estar dando algumas dicas para vocês aqui, como facilitar a montagem para vocês. Então, de início aqui eu posso falar o que? A gente está trabalhando com a enraiação 105 graus, a mesma que é usada no mercado, a original, e trabalhando com a enraiação 90 graus. Eu vou dar uma dica do que a gente pode fazer aqui para facilitar a montagem para vocês, ok? Então, uma das coisas que a gente acaba fazendo é quando a gente pega o raio interno 90 graus, a gente acaba dando um pequeno grau nele, no pé do assento do cubo, a gente acaba dando um grauzinho para poder facilitar a montagem do raio interno. Então é essa a dica que a gente passa para vocês, ok? Então vamos lá. A montagem, eu dei uma marcada no cubo em posições alternadas aqui. Eu acredito que aqui dá para dar uma analisada o que foi feito. E a montagem eu vou começar pelo lado do freio a disco, ok? Então, eu acredito que não tem muito segredo para quem já monta, mas vamos dar sequência aqui. Então, analisando aqui, eu vou... Bom, a gente vai fazer a montagem do aro dianteiro, né? E vai fazer a primeira montagem utilizando os raios externos, 105 graus, ok? A dica que a gente pode passar para vocês é essa. Dá uma marcadinha no cubo, para começar pela marca, e na sequência, do outro lado, a outra marca, conforme está indicando o cubo. E aqui eu vou começar pelo lado do freio a disco. Na sequência eu vou dar o tombo nele de ponta cabeça e fazer uma montagem no sentido horário, ok? Então acompanha aí. É uma montagem relativamente simples também. E é o que a gente vai estar passando para vocês aqui. Então vamos lá. Lembrando, sempre pulando um furo.
finalizando assim o primeiro lado, ok? E na sequência, partindo para o segundo. Dando sequência na segunda montagem do aro dianteiro, o raio 105 graus. Então aqui a gente vai precisar prestar atenção na posição que você vai inserir o raio e aproveitando todas as folgas que você tem na primeira montagem para poder estar facilitando a sua montagem a partir de agora, ok? Então, lembrando que a gente sempre vai pular monta um furo, pula o outro, e aproveitando aquela marcação que foi feita, a primeira marcação, utilizar a segunda, ok? Então, vamos lá. Finalizando assim a terceira etapa, a folga continua, que nos favorece a entender que está sendo montado corretamente. Finalizando a terceira etapa, então, para iniciar a quarta. Dando sequência à quarta e última etapa, utilizando o raio 90 graus, com aquela dobra. A montagem praticamente é igual à terceira, só que aqui exige um pouco mais da folga do cubo no aro, para você poder não estar ralando o aro, não estar forçando o raio. Em alguns pontos acredito que precisa dar uma forçadinha, mas ele dá a montagem da mesma forma, ok? Então acompanha a montagem aí que dá certo.
Finalizando assim a quarta e última montagem, a folga permanece, ela vai ser tirada agora no pré-ajuste e esse é a montagem que tem que ficar. Bom, então agora a gente vai para a parte final, né, que é a gente chama do pré-alinhamento, que é onde você vai garantir que você vai pôr a roda no alinhador e não vai ter muita dificuldade para fazer, ok? Então o segredo está no que? É sempre observar a posição das roscas. Isso lembrando que de fabricante de raios para fabricante tem uma pequena diferença de 2 milímetros de comprimento de raio. Então isso daqui é uma coisa que você vai descobrir na hora que você está montando. Você vai dar o aperto no raio com o auxílio de uma chave ou de uma parafusadeira e você vai perceber na hora que você está apertando que o raio não está puxando, não está tirando o aro fora do centro, de acordo com o começo. Então você dá uma pré-apertada de um lado, vai para o outro lado, confere se está mais ou menos iguais as posições das roscas, e aí você parte para o alinhamento final, ok? Vamos lá então. Eu vou usar a parafusadeira. Tendo assim o cubo apertado, mais ou menos iguais os raios, né? Aí a sequência agora é alinhador. Então você mantendo dessa forma, a gente percebe que os raios estão encostados mais ou menos todos iguais. Aí alinhamento após essa sequência, ok? Finalizando assim. Aí, galera, dando sequência aqui na montagem do GS traseiro Titan freio a tambor, ok? Então, segue a dica. O mesmo que foi feito no raio interno dianteiro é feito no traseiro, uma pequena dobra no pé do raio onde encaixa no cubo. Aí a gente vai conseguir ter uma montagem melhor no terceiro e quarto lado, ok? Então, vamos dar sequência na montagem. Bom, galera, dando sequência aqui na montagem do cubo GS traseiro, então o que eu tenho de informação para vocês é o seguinte. A gente costuma marcar aqui, onde está com a caneta aqui, ó, de um lado e do outro o furo sequente do outro lado, ok? Se dá para entender bem. Aí a gente escolhe um lado e começa a montagem com o raio externo, ok? 105 graus. Então a gente seleciona os 9 raios e faz a montagem. Sempre com atenção para não errar a ordem. A montagem é convencional, igual é usado já hoje nos aros comuns. E sempre pulando um e inserindo no próximo furo. Então, até chegar nos 9 raios. Então, uma dica importante para vocês é a gente vira o cubo onde você estiver apoiando ele, na mesa, numa bancada, em qualquer lugar. E a gente trabalha com os raios no sentido
anti-horário, ok? Sentido anti-horário. Aí a gente inicia a montagem. O ângulo já se mostra no próprio aro. Você pode trabalhar com auxílio de uma chave Phillips, Fenda, o modelo que você está usando o seu raio. E sempre lembrando de uma coisa muito importante. Nunca parafusa o nipple até o final. Ele pegou rosca, é o suficiente. Por quê? Porque depois vai te ajudar na montagem dos outros lados. Dando espaço para você poder movimentar o raio, movimentar o aro, ok? E sempre obedecendo a ordem que o aro pede para vocês. Da mesma forma que no cubo você pula um furo, no aro você também acaba pulando um furo. Vocês perceberam que apenas 2, 3 fios de rosca é o suficiente. Aí na montagem ele vai dar esse tipo de movimento, vai fechar perfeitamente aqui, aro e cubo. Bom, dando sequência aqui no segundo lado do aro, usando o raio 105 graus, então a gente percebe que deu essa montagem, ok? Então a gente vai, como eu falei no início, identificar o furo que a gente vai começar e trabalhar com a folga que eu vou demonstrar aqui na montagem. Manipulando cubo e raios, porque por ser um sistema diferente de furação, a gente tem que trabalhar de uma forma diferente na montagem para atingir o resultado que a gente precisa, ok? Então vamos lá. Sempre passando embaixo do raio que já está montado. Aí aqui, a partir desta posição que ele ficou, certo? Você começa a inserir os nipples no sentido que ele pede. Automaticamente, você fazendo dessa forma, ele vai... o alinhamento dele vai dar no furo da parte inferior do aro corretamente, no mesmo ângulo. Então a montagem aqui, eu costumo inserir primeiro um nipple no aro de ponta cabeça. Para quê?
para que na hora que eu vire, eu não perca essa montagem que eu fiz. Porque na hora que você vira, ele costuma sair do lugar. Então essa é uma forma que eu indicaria para ser feito. Automaticamente ele já casa nas posições que ele precisa, respectiva dos ângulos aqui. Aí na sequência é só inserir os nipples. Finalizando sempre deixando aquela folga de inserindo 2 fios de roscas ou 3 para você conseguir dar sequência no processo. Então, deixando sempre essa folga, eu acredito que seja suficiente para a próxima montagem. Bom, dando sequência aqui no quarto lado, os raios internos, 90 graus. Então o quarto lado ele acaba se tornando igual o terceiro. Você vai perceber que o aro tem uma folga, o cubo tem uma folga dentro do aro. Então aí é sinal que a montagem está sendo feita correta. Porque se ele ficar preso em alguma coisa, vale a pena dar uma analisada se você não colocou o raio reto, ele acaba forçando, dificultando a montagem. Então isso daqui é muito bom a gente estar atento a isso, ok? Visto que dessa forma pode ser feita a montagem que vai dar certo e vai dar um pré-alinhamento no final do jeito que a gente espera, ok? Vamos lá. Finalizando a quarta montagem, né? Aí a gente tem essa montagem, ok? Aqui a gente finalizou a parte de montagem. Bom, dando sequência no que a gente fala de pré-alinhamento, a gente observa que a melhor forma de montar esse aro é quando você termina de fazer a montagem dos raios, você dá um aperto por igual em todos eles.
Então esse aperto a gente dá dosando, olhando a rosca, o tanto que a rosca está dentro ou fora do raio e apertando por igual. Porque aí na hora de que for para centralizar, você tem mais facilidade de chegar nesse ponto sem ficar precisando puxar mais um lado do outro. Então ele já fica pré-alinhado, ok? Então a gente vai fazer isso usando com auxílio, pode ser feito com a chave Phillips de fenda, como eu já disse no início, ou com uma parafusadeira. Eu vou usar a parafusadeira aqui e aí vou estar mostrando para vocês, ok? Uma coisa que vale a pena prestar atenção é, vocês viram que tem alguns raios que você aperta menos. Então isso daí é a diferença de comprimento de raio, 1 milímetro que seja, de nipre, e acaba sendo dessa forma. Se você força muito no raio que ele já está apertado, o que acontece? Na hora que você for centralizar, ele acaba puxando do lado que não precisa e aí acaba dificultando a forma de centralizar, ok? Então aqui, esse aro, do jeito que ele está aqui, ele está pronto para ir para o alinhamento. E seria isso na parte do aro traseiro.